Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, sou professor da disciplina de Física, né? Estamos aí com mais uma aula de forma remota, pela TV e pela internet. Caso você queira reassistir essa aula ou as demais aulas, elas estão disponíveis lá na plataforma Eduque, para você estudar depois com calma, se você quiser rever alguma aula que foi passada anteriormente. Então vamos lá para a nossa tela, nós estamos na aula de número 18. O tema da aula de hoje é Equação Fundamental da Hidrostática e Pressão Atmosférica. Essa aula já foi iniciada na aula 17, com conceitos iniciais. Então, nós vamos aqui abordar de uma forma mais profunda o que foi falado na aula passada. E aí vai ter uma equação, né? Vai ter uma fórmula matemática. E aí, por isso, essa aula torna-se um pouco mais complicada, principalmente de trabalhar aqui de forma remota. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui, dentro do nosso tempo, fazer uma explanação sobre esse conteúdo. Então, nós temos basicamente dois conteúdos hoje, como diz ali na tela. A equação fundamental da hidrostática e a pressão atmosférica, né? Não é possível explicar um sem o outro. Então, vamos lá explicar o que tinha na aula passada. Tinha três conceitos fundamentais, né? O que era um fluido, o que é a densidade e o que é pressão, né? Para que fique melhor, você acesse lá a aula 17. Mas, para resumir aqui, fluido são substâncias capazes de escoar, né? Pode ser tanto a água, pode ser tanto outro líquido que seja capaz de escoar, ou pode ser um próprio vapor, um próprio ar, né? O ar, ele só precisa ocupar a forma do recipiente que o guarda e que ele possa escoar, né? A gravidade possa puxar esse objeto, esses objetos, né? A densidade ela é a quantidade de massa espalhada ali dentro do volume, né, do objeto. Vamos supor ali que você faz um Nescau, mas foi até esse exemplo que eu dei na aula passada, e aí você coloca certa quantidade de pó dentro do leite ali. Então, isso ali é uma densidade, um Nescau mais forte, um Nescau mais fraco. E a pressão, que nós vamos falar basicamente quase a aula toda aqui, é a forma de pressionar. O que é pressionar? É você apertar, colocar força em cima de determinada superfície. Isso é o conceito de pressão. Só que quando nós falamos de pressão hidrostática, nós estamos falando da força que os líquidos, os fluidos, fazem nas paredes dos objetos que os guardam, né? Por exemplo, você pressiona uma garrafinha de água, ele vai querer fluir para fora, fazendo força dentro das paredes. Como só vai ter um lugar para sair, então ele vai escoar por ali. Se estiver aberto, né? Lógico. Então, isso aí foi falado na aula passada. Então, o que é a pressão atmosférica, pessoal? Essa imagem, inclusive, eu coloquei também na aula passada para dizer que o ar tem um peso por causa da sua composição, né? E conforme você vai afundando na água, a cada 10 metros, é como se você tivesse mais uma atmosfera em cima do objeto, do corpo que está em cima. Então, conforme você vai descendo, ó, o mergulhador aqui eu coloquei, ó, ele está a 40 metros de profundidade. Então, ele está sentindo aqui 5 atmosferas, porque tem uma em cima e aí tem mais 4 para baixo. Então, ele está com a pressão e aí com isso, ó, tá falando que o peito dele está doendo, porque o ar que está dentro dos pulmões, assim como o próprio sangue, né, está querendo fluir. Ele está sendo pressionado para que ele saia, né, para que ele escoe. E aí é isso que a pressão atmosférica, a pressão relativamente faz, né? E aí eu vou explicar, inclusive, o motivo de ser de 10 em 10 metros, tudo bonitinho. Mas primeiro eu só queria dizer o que é a pressão atmosférica, que é o peso do ar. Então o ar ele é composto aqui, ó, basicamente por esses gases, né? Só 21% aqui da composição do nosso ar que nós respiramos, né? Mas tem um monte de coisa dentro do nosso ar, carbono, água, vapor, né? E ali o nitrogênio. Tudo isso aqui somado faz um peso, e esse peso a gente já é acostumado a viver com ele, né? A gente já se acostumou a viver com esse peso, assim como nós nos acostumamos com a nossa gravidade, né? Então nós não estranhamos, mas esse ar tem um peso, né? E aqui, pessoal, vou contar aqui a historinha de como foi descoberta a pressão atmosférica, como foi medida e o motivo desses 10 metros aqui serem colocados de 10 em 10 aqui dá uma atmosférica. Então vamos aqui para a experiência de Torricelli, né?
Torricelli era um italiano, físico, né? Tem uma equação que vocês conhecem por sorvetão, lá no primeiro ano. E ele fez a seguinte experiência, ele pegou uma bacia, colocou mercúrio, né? O mercúrio é um metal, só que na temperatura ambiente ele está no estado líquido, então ele é bem denso por ser um metal. E aí ele pegou como eu vou chamar isso aqui? Como se fosse um tubinho, né? Um tubo, como se fosse uma seringa, só que uma das pontas aqui estava com mercúrio. Então, basicamente, ele colocou aqui dentro, né? Dessa seguinte forma, aqui não tinha nada, o vácuo, no momento que ele enche isso aqui de mercúrio e coloca virado para cá, então baixa aqui o mercúrio, vai acontecer isso aqui, ó. Então, essa parte continua com vácuo. E aí, o que aconteceu? Por dentro do tubinho aqui não tinha nada, então tinha o vácuo, né? Nada é o vácuo. Então, o ar empurrou esse mercúrio para dentro do tubo. Então, a pressão, o peso que o ar tem aqui sobre essa partezinha de mercúrio aqui, empurrou até certa altura dentro desse tubinho. E aí Torricelli fez o seguinte, ele pegou e mediu essa altura aqui. E aí ele chegou a uma altura lá de 76 centímetros. E o Hg, porque é o símbolo do mercúrio na tabela periódica, pessoal. Então, e aqui já sai um dado que os químicos usam muito, que uma atmosférica são 76 centímetros de mercúrio, né? E aí, coloquei aqui traduzido para vocês, né, que uma atmosfera é o equivalente a 76 centímetros em uma coluna de mercúrio, né? E aí, se eu transformar esses centímetros para milímetros, fica 760 milímetros de mercúrio. Se a experiência, aqui é o elemento mercúrio na tabela periódica, tá, pessoal? Só para vocês verem de onde é que é o Hg. Se a experiência fosse feita com água, seria muito diferente, mas eu vou explicar aqui para vocês, ó. Quando nós repetimos esse experimento, por exemplo, nós estamos num copo, né, tentando reproduzir isso aqui que aconteceu, ó. Nós estamos criando, tentando aqui sugar, né, a água para dentro da nossa boca, nós estamos criando um vácuo aqui dentro da nossa boca. E aí a pressão atmosférica empurra essa água ao longo do tubo, né? Então nós estamos fazendo o que Torricelli fez. Só que quando nós repetimos isso aqui, tem um limite, ó. Ele tem um motivo para ter escolhido o mercúrio, ele é muito mais denso. E aí ele observou que seria um total de 10 metros, né? E aí por isso que você podia fazer a força que fosse aqui, só iria dar 10 metros para você sugar essa água aqui num copo, né? E aí, por isso que existe a bomba d'água, para colocar a força que precisa, né? De forma contrária aqui ao nosso corpo, né? Claro que tem muitos processos envolvidos aqui, mas é basicamente isso que faz. Por isso que os 76 centímetros de mercúrio valem 10 metros aqui, ó, cada vez que passa uma atmosfera, ó, como estava aí nessa figura, tá? É por esse motivo que cada 10 metros de profundidade vale uma atmosfera, porque com mercúrio são 76 centímetros, mas com água seria 10 metros. Então, vamos passar aqui. Aí vamos para a equação fundamental. Então, pessoal, a pressão é a força sobre a área, tá? O objeto é pressionar. Você coloca a força sobre determinada área. Então, isso que é pressionar. Só que como nós estamos falando de hidrostática, nós estamos falando de líquidos dentro de potinhos, não? Então nós temos que arrumar um jeito de colocar o volume aqui dentro e a densidade do objeto também aqui dentro, para a gente poder utilizar essa pressão aqui como uma pressão hidrostática. Então vamos lá, a força que puxa os objetos para baixo é a força peso. Então essa força peso é dada por massa vezes a gravidade. E a área aqui tem que se transformar no volume. E o volume, pessoal, é a altura da garrafinha multiplicado pela área da base, né? A área que está aqui em contato com coisa. Então tá aqui, isso aqui que é o volume. Então eu vou ajeitar aqui, né? De modo que eu passo o H para cá e vai ficar dessa forma, eu coloco ela aqui, ó. E aí aqui eu já tenho uma divisão de fração, né? Então eu vou repetir a primeira e dividir pelo inverso da segunda. Então coloquei aqui, ó. Repetir a primeira, que é M vezes G, e o inverso da segunda, né? Eu inverti aqui os termos, ó. Agora eu vou multiplicar tudo, vai ficar dessa forma. Quando eu tenho massa sobre volume, isso aqui é uma grandeza física que eu preciso inserir aqui, ó, que é a densidade, nós vimos na aula passada. E aí eu consigo alterar agora
isso aqui vira a densidade vezes a gravidade vezes H. Então, com isso, eu consigo chegar numa fórmula, que a pressão em qualquer ponto dessa garrafa vai ser a densidade do líquido que está lá dentro, vezes a gravidade, vezes a altura ou profundidade que o objeto se encontra. Então, nós chegamos aqui numa fórmula que ela é a equação fundamental da hidrostática. Medir a pressão em qualquer ponto desse líquido aqui é a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a profundidade ou altura que esse objeto se encontra. E aí, nós inserimos aí já a equação de Torricelli juntando com essa, né? E temos dois pontos, né? Temos aqui a pressão dos 76 centímetros de mercúrio, né? Que empurra aqui o negócio. E se eu poderia medir a pressão em qualquer ponto desse tubo por dGH, né? Que é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. E aí eu tenho duas pressões, né? Eu tenho uma pressão atmosférica que empurra aqui o objeto para baixo, né? O peso que o ar tem sobre esse líquido, e tem o peso que a água, vamos supor que a água faz sobre esse líquido. Então eu tenho duas pressões aqui. Eu tenho uma pressão exercida pelo ar e uma pressão exercida pelo líquido que se encontra dentro desse objeto. E isso aqui está nomeado, a pressão atmosférica, pressão hidrostática, que é a pressão dos líquidos aqui, e quando eu somar as duas eu tenho a pressão absoluta. Então, pressão atmosférica mais a pressão que nós acabamos de deduzir. Isso aí é a equação fundamental da hidrostática, pessoal. É uma equação utilizada para determinar a pressão dentro de qualquer ponto desse líquido aqui. E aí, foi um trabalho em conjunto, né? Foi um trabalho de Torricelli, que fez a primeira parte com a pressão atmosférica, e a segunda parte aqui com Simon Stevin, né? Tá aqui o nome dele na figura. E aí vamos fazer um exercício aqui para finalizar a nossa aula. Pessoal, em virtude do nosso tempo ser muito curto, sei que algumas coisas aqui ficaram meio aceleradas. Então, nós não temos tempo para ler o que está escrito aí. Então, eu vou resumir para vocês o que está acontecendo aqui, ó. Então, tem uns dois líquidos. Um deles é conhecido, é o álcool. O outro não sabe-se o que é. E queremos saber que líquido é esse. E para descobrir qual é esse líquido aqui, vamos fazer um experimento, né? Então, colocamos aí eles dois em duas colunas. Essa altura aqui, quando eles estão em equilíbrio, foi medida, e essa altura aqui foi medida. Nós temos a densidade do álcool dentro das informações que nós precisamos, que é uma tabela que vai ser adicionada aqui, e a densidade do outro líquido não é conhecida. Então, quando nós descobrimos a densidade, vamos também descobrir qual é o líquido. Então, vamos lá, passar a aplicação das fórmulas que nós desenvolvemos aqui, ó. Como que a equação fundamental da hidrostática vai nos ajudar? Então, por estar em equilíbrio, os dois líquidos, exercendo aqui a pressão atmosférica e a pressão hidrostática, eles vão ser equivalentes por eles estarem em equilíbrio. E aí os líquidos são esses, né? Vamos aqui fazer a nossa conta. Igualei aqui, né? Os dois lados. Isso aqui é a densidade do álcool, a gravidade e a altura. Aqui é a densidade do objeto, que eu não sei qual é a gravidade e a altura. Por estar dos dois lados, eu posso cortar esses termos que são iguais. E aí eu substituí a densidade do álcool, que está ali na tabela, e a altura da coluna de álcool, que está aqui. E aí do outro lado só sobra a densidade, que eu não conheço, e a altura daqui desse objeto, né? Então eu vou multiplicar esses dois e no final dividir por esse valor, ó. É o que eu fiz aqui do lado. E aí eu chego no valor de 0,9. E se eu olhar aqui na tabela, quem tem densidade 0,9 é o benzeno. Pessoal, nosso tempo é muito curto para trabalhar assuntos desse tipo, mas eu me esforcei muito para fazer essa aula. Peço que você acompanhe as demais aulas e reassista também essa aula com mais calma, se você puder, através da nossa plataforma Eduque. Então, essa foi a aula que eu fiz para vocês e até breve.